Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje a gente vai resolver essa questão aqui, ó. É, é a questão, vamos resolver a questão 7. Só marcar ela aqui para vocês, a questão 7. A questão 7 fala o seguinte, pediu para calcular, transformar essa integral dada em i aqui, transformar ela em uma só integral iterada na ordem invertida. Então aqui a gente tem uma integral que ela está de dy dx, né? dy dx. Ele quer que a gente transforme isso aqui para o contrário, né? Ou seja, ao invés de dy dx, colocar dx dy. Primeiro vamos dar uma olhada nessas regiões de integração aqui, o que significa essa variação aqui, o que significa essa outra variação aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui no GeoGebra. Bom, ali a gente viu que o x, na minha questão, só voltando lá na minha questão, o x varia de 0 até 1, o primeiro, e o y varia de 0 até a reta menos x, ok? Então vamos dar uma olhadinha lá no GeoGebra novamente. Então, para você ver, o x varia de, vamos colocar aqui o segmento de reta, vou colocar um segmento de reta aqui, o x varia de 0 até 1, ok? E o y varia, vamos colocar aqui a reta, desenhar a reta y igual a menos x, vamos colocar aqui como sendo uma função, f igual a uma função, colocar valor inicial, valor final, porque colocou duas vezes aqui, só refazendo aqui, f igual a uma função, valor inicial, valor final, a função que eu vou colocar aqui é menos x, variando de 0 até 1, que é onde me interessa. Então vai dar um pedacinho de reta aqui, né? Ou seja, de 0 até 1. Beleza? Então, aqui a gente tem a variação do primeiro, no nosso primeiro caso, a gente vai ter a variação aqui, da primeira integral, a gente vai ter essa variação, ok? Vamos dar uma olhada aqui na segunda integral. A minha segunda integral agora, o x vai variar de 1 até 2 e o y vai variar, não, o y vai variar, o x varia de 1 até 2, que é a integral de fora, e o y varia, que é a integral de dentro, varia de 0 até esse ramo, esse pedaço de circunferência. Vamos ver que pedaço de circunferência vai ser esse. Vamos dar uma olhadinha lá no GeoGebra. Então agora o x ele vai variar, fazer novamente um segmento de reta aqui, ó. O x agora vai variar daqui do 1 até o 2, e o y vai variar de 0 até a circunferência. Então, vou colocar essa função aqui, ó. Vou chamar essa função de g, uma função, valor inicial, valor final. Que função era essa? Era menos a raiz quadrada de quem? De 2x, 2x menos x ao quadrado. Então, essa era a função. O valor inicial aqui do x o x vai de 1 até o 2. Ok? Então, é esse outro pedaço aqui. Então, a região que a gente tem é essa região compreendida aqui, né? Parecendo um setor circular. Então, essa é a nossa região. O que a gente vai fazer? A gente vai transformar isso aqui em uma integral só. Então, vamos colocar essa... Vamos lá para a nossa mesa para poder reproduzir esse desenho lá na nossa mesa. Então a gente tem o seguinte, então nós tínhamos lá, usar aqui fazer mais certinho, que é o mais certo. Tinha um plano XY, ok? Então temos o plano XY. E aqui a gente tinha uma reta, aqui nós tínhamos o ponto 1, aqui tínhamos o ponto 2, aqui tínhamos o ponto 0.
Aqui a gente tinha um pedaço de reta, que era o y igual a mais ou menos até aqui, né? O y igual a menos x. E aqui a gente tinha um pedaço de circunferência, né? Que vinha daqui e fazia assim, né? Tinha o que? O pedaço da circunferência. Então essa reta, essa curva aqui, era y igual a menos a raiz quadrada de 2x menos x ao quadrado. Isso aqui era y igual a menos x. Então, para transformar aquela integral numa integral só, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, por exemplo, o y, esse ponto aqui é o ponto de coordenada menos 1. A gente vai pegar o y variando de 0 até menos 1. De 0 até menos 1 o y. E o x, o que a gente vai fazer? O x a gente vai variar daqui até aqui, ó. Ou seja, dessa curva até essa curva. Então, a curva da frente, vamos descobrir que curva é essa. Essa aqui de trás, o x vale menos y. Então, isso aqui é menos y. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode elevar ao quadrado aqui, por exemplo. Quando você eleva ao quadrado aqui, vai ficar 2x menos x ao quadrado. Aqui você pode completar quadrado. Então, vai ficar só reescrevendo isso aqui. Vamos colocar x ao quadrado, passar para o outro lado lá, né? Menos 2x mais y ao quadrado igual a 0. Então aqui eu posso completar o quadrado, isso aqui vai ficar x menos 1 ao quadrado, beleza? Então o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Como eu não tenho o quadrado do segundo, então eu tenho que subtrair 1 para poder compensar. Então eu vou colocar esse 1 do lado de cá, ok? Então mais y ao quadrado. Então x menos 1 ao quadrado é igual a 1 menos y ao quadrado. Então, como o x ele é maior do que 1, então quando você extrai a raiz quadrada aqui, dá o módulo de x menos 1. Mas como o x ele é maior do que 1, então o módulo de x menos 1 é ele próprio. Então vai ficar x menos 1 igual a raiz quadrada de 1 menos y ao quadrado. Então a gente descobre que o meu x ele vai até a curva, né, isolando o x nessa curva aqui da frente, é de 1 mais raiz quadrada de 1 menos y ao quadrado. Então, meu limite superior aqui é o y, o x, né, vai dessa curva, 1 mais raiz quadrada de 1 menos y ao quadrado, f de x, y. Agora, o y está lá de fora, então o x vai estar lá de dentro, dy. Beleza? Então, a letra A lá pede para a gente escrever em uma única integral iterada e depois, na letra B, pede para a gente resolver. Então, vamos fazer a letra B. Então, continuando, aqui na letra B, ele pede para a gente calcular essa integral que a gente encontrou na letra A, de uma maneira, a gente encontrou ela uma integral única, né, na ordem invertida. Ele pediu para calcularmos essa integral, ou seja, invertida que seria dx dy, onde essa função f de x, y vale a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, vamos lá na nossa mesa novamente. Então, na letra B, o que ele pede? Na letra B, ele pede para calcularmos a integral I, ou seja, essa integral aqui, de menos 1 até 0, né, a variação do y, a variação do x de menos y até 1 mais a raiz quadrada de 1 menos y ao quadrado, só que agora eu vou utilizar a função x quadrado mais y ao quadrado dx dy. Beleza? Então aqui na letra B,
que sugere para a gente resolver essa integral aqui? A gente vai utilizar coordenadas polares aqui nessa região. Então, o que acontece? Aqui, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, deixa eu fazer de outra cor aqui. Esse ângulo que aparece aqui, ó, esse ângulo aqui é o ângulo menos 45 graus. Então, o θ que aparece aqui, ó, ele vale menos π sobre 4. Então, é razoável a gente pensar o ângulo variando de menos π sobre 4 até zero. Então, aqui o meu θ ele vai variar entre menos π sobre 4 até zero. Agora, o raio, é interessante o raio pensarmos o seguinte. Então, o raio ele vai entrar nessa região aqui e ele vai sair aqui na borda, né? Ou seja, nessa curva que a gente encontrou aqui, tá vendo? Então, o raio ele começa no zero, ou seja, ele entra igual a zero, e ele sai igual a quanto, né? Então, para a gente ver quanto que ele sai, a gente tem que utilizar o quê? A gente tem que utilizar essa expressão aqui. Para coordenadas polares, o que a gente usa? A gente usa o seguinte, a gente usa que o x ele vale r cosseno de θ, a gente usa que o y vale r seno de θ, a gente utiliza o fato de x ao quadrado mais y ao quadrado ser r ao quadrado. E que mais? A gente utiliza que o jacobiano, que é a mudança de variável das variáveis x e y para a variável r θ, valer exatamente r. Então, fazendo essa conta aqui, ó, para x, para ver o que acontece, ó, para você ver, a gente descobrir até onde o raio sai aqui nessa situação, o que a gente tem? A gente tem que quem que é o x? O x é r cosseno de θ. Então, isso aqui tem que ser igual a 1 mais raiz quadrada de quem? 1 menos o y. O y é r seno. Então, vai ficar r ao quadrado seno ao quadrado de θ. Então, se eleva ao quadrado, passa esse menos 1 para cá primeiro, antes de elevar ao quadrado. Então, vai ficar r cosseno de θ menos 1 igual a raiz quadrada de 1 menos r ao quadrado seno de θ. Beleza? Eleva ao quadrado aqui todo mundo, você vai ficar com r ao quadrado cosseno ao quadrado do primeiro, né? Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso aqui é igual. Vamos fazer aqui em outra... Vamos esconder essa expressão aqui. Vamos fazer aqui nessa outra folha. A gente tem... só voltando lá para ver quem que era. R ao quadrado cosseno ao quadrado menos 2r cosseno ao quadrado mais 1. Então vai ficar r ao quadrado cosseno ao quadrado mais 2r cosseno de θ mais 1 igual a quem? Igual a elevar ao quadrado desse lado aqui, vai sumir com a raiz, né? Porque esse número aqui dentro ele é positivo. Então, observe, vai ficar 1 menos r ao quadrado seno. Eu preciso dessa aqui. 1 mais r ao quadrado seno ao quadrado. Então, o que acontece? Mais ou é menos? Acho que menos, né? Só voltar aqui. Aqui é menos. Menos r ao quadrado. Menos r ao quadrado. Então, aqui é menos. Só apagar aqui. Aqui é menos. Então, o que a gente dá para fazer? Dá para juntar esse termo com esse aqui, ó. Então, vai ficar r ao quadrado cosseno ao quadrado. Esse aqui está positivo, está negativo, vai para o outro lado, vai ficar positivo. Então, seno ao quadrado de θ. Isso aqui é igual, esse 1 dá para cancelar com esse. Esse 2r cosseno de θ, na verdade aqui é menos, né? Porque é menos 2 vezes o... Menos 2 vezes, aqui só, olha, voltando aqui, ó. Que é menos, né? É menos 1 aqui, tá vendo? Então, o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, beleza? Então, aqui é menos. Então, ele vai para o outro lado lá, vai ficar positivo. Então, 2r cosseno de θ. Então, aqui o que acontece? Isso aqui vale 1, né?
A gente sabe que isso aqui vale 1. Então, a gente tem que r ao quadrado é igual a 2r cosseno de θ. Então, dá para cancelar um r com um r aqui. Então, sobrou que o r ele vai sair valendo 2 cosseno de θ. Então, a gente consegue encontrar a variação do cosseno que a gente precisava aqui, né? Ou seja, agora a gente já sabe a resposta. A gente já sabe a resposta que isso aqui vai variar até 2 cosseno de θ. Então, a gente tem essas variações aqui para a coordenada polar, a gente tem essa situação aqui. Então, agora a gente está pronto para poder atacar, ou seja, isso aqui vai valer exatamente r, né? Porque a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado é a raiz quadrada de r ao quadrado, então vale r. Então, essa integral aqui, a letra b, ela vai se transformar em quê, né? Vamos voltar aqui na letra b. Então, a letra b, eu vou ter a integral i, o θ variando de menos 45 até 0, o raio variando de 0 até 2 cosseno de θ. Aqui vai ficar um r, né? Vezes o jacobiano, que também é r, dr dθ. Então, ficou a integral bem mais simples de ser calculada, né? Ou seja, isso aqui vai ficar a integral de menos π sobre 4 até 0. R ao quadrado, a primitiva é r ao cubo sobre 3, com r variando de 0 até 2 cosseno de θ, beleza? dθ. Isso aqui é igual integral de menos π sobre 4 até 0, substituindo aqui o 2 cosseno de θ, vai dar 8 terços de cosseno ao cubo dθ, né? Porque substituindo o 0 no lugar do r aqui vai zerar. Isso aqui é igual. Agora eu vou usar o seguinte, eu vou usar um fato para resolver essa integral, é esse aqui, ó. Eu vou chamar cosseno ao cubo, eu vou chamar ele de cosseno ao quadrado vezes cosseno. Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou trocar o cosseno ao quadrado por 1 menos seno ao quadrado para transformar essa integral cosseno ao cubo na integral da diferença, beleza? Então vamos voltar para mais ou menos azul aqui que a gente estava. Então isso aqui é igual a 8 terços, que pode sair para fora da integral, né? E aí vai ficar o quê? Vai ficar a integral de menos π sobre 4 até 0. O primeiro aqui, ó, vai ficar cosseno, né? 1 vezes cosseno, então vai ficar cosseno de θ, dθ, mais a integral de menos π sobre 4 até 0. E aqui vai ficar menos seno ao quadrado vezes cosseno. Então, vamos colocar esse menos aqui. Então, vai ficar seno ao quadrado de θ vezes cosseno de θ dθ. Porque agora aqui eu posso fazer uma substituição, ok? Porque aqui aparece a derivada de dentro, a derivada do seno é cosseno. Então, fica mais fácil a gente resolver dessa maneira. Então, isso aqui vai ficar 8 terços. A primitiva do cosseno, quem que é? É seno, né? Com seno variando de menos 40, ou com θ variando de menos 45 até 0. Esse aqui vezes esse vai dar menos 8 terços, que multiplica quem? Que multiplica um seno ao cubo, a primitiva, né? Seno ao cubo de θ sobre 3. Por quê? Porque a hora que o 3 vem para cá, vai cortar, vai sobrar um 2 e a derivada de dentro é cosseno. Variando também entre menos π sobre 4 até 0. Então, isso aqui é igual. Seno de 0 é 0, seno de menos 45 é menos raiz de 2 sobre 2. Como tem o menos da fórmula, então vai ficar positivo. 8 terços, né? De vezes raiz de 2 sobre 2. Aqui a situação é igual, né? Eu vou colocar o 0 aqui, vai zerar, aí vai ficar esse menos aqui, ó. Esse menos, vamos só fazer passo a passo aqui, ó. Menos 8 terços, que multiplica quem? Aqui vai ficar o seno de menos 45, na verdade esse 3 aqui pode sair para fora, com 9, né?
Esse 3 aqui pode sair para fora. Então vai ficar o quê? O seno de menos 45 é menos raiz de 2 sobre 2. Como está elevado ao cubo, 3 é ímpar, então vai sobrar um menos ainda, ok? Mas só que tem um menos da fórmula, né? Porque substituiu o zero, né? Zerou. Então ficou zero. Menos da fórmula, beleza? Agora eu vou substituir o menos 45 aqui no lugar do θ. Quando você substitui o menos 45, vai ficar menos o de 45 positivo. Então, menos raiz de 2 sobre 2 elevado ao cubo. Então, isso aqui vai dar quanto? Esse 8 dá para cancelar com esse 2, sobrou ainda 4 raiz de 2 sobre 3. Aqui tem um menos, né? Porque menos ao cubo vai dar menos, com esse menos vai dar mais, vai dar menos, tem um menos aqui, né? Esse menos com esse menos vai dar mais, e esse mais com esse menos aqui vai dar menos. Então vai ficar menos 8 nono vezes quem? Raiz de 2 ao cubo é 2 raiz de 2, e 2 ao cubo é 8. Então esse 8 dá para cancelar com esse 2, com esse 8 aqui. Então sobrou quem? 4 raiz de 2 sobre 3 menos 2 raiz de 2 sobre 9. Então, tirando o mínimo aqui, ó, o mínimo vai dar 9. Ok? Então, 9 dividido por 3 vai dar 3. 3 vezes 4 dá 12. Então, dá 12 raiz de 2 menos 2 raiz de 2. Então, a resposta final, 10 raiz de 2 sobre 9. Beleza? Espero que você tenha entendido. Se entendeu, deixa um like aí, se inscreva no canal e até a próxima.